Usualmente, a gente se refere a três estados da matéria: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. No entanto, à medida em que o nosso entendimento sobre a matéria foi evoluindo, a gente passou a falar não mais de três estados da matéria, mas de 5 estados da matéria. Estados da matéria muitas vezes são referidos também como fases, mas a gente vai falar disso depois. Ora, o que são esses 5 estados da matéria? Bom, 3 deles são relativamente fáceis de explicar e entender também, né? É o estado sólido. Ora, no estado sólido, os átomos, por exemplo, num material como o cobre, nós temos átomos ocupando posições bem definidas. É claro que isso aqui é uma visão clássica, né? Porque na teoria quântica a coisa é um pouco mais complexa, já que estamos falando em probabilidade de encontrar, né, um átomo num determinado ponto ou num outro ponto. Mas nessa linguagem clássica, nós diríamos que no estado sólido, os constituintes ocupam posições bem definidas no espaço. No estado líquido, isso não acontece. Estes átomos podem se deslocar e usualmente se deslocam, porque isso responde por essa propriedade da fluidez dos líquidos. Os gases também fluem. Mas o fato é que os constituintes não ocupam posições bem definidas e podem se deslocar. Essa é a fase ou o estado que nós chamamos de líquido, né? E um outro é o gás. Veja que aqui as moléculas e os átomos interagem entre si, aqui também. No caso dos átomos, no caso dos gases, os constituintes estão muito afastados uns dos outros. E praticamente a gente despreza a interação, isso quando a gente estiver falando de um gás ideal, né? Mas o fato é que as interações ocorrem com uma frequência relativamente pequena, né? Então, nós temos aqui 3 fases, né? Veja que, mediante o aquecimento, claro que também podemos falar de resfriamento, né? Mas vamos primeiro numa direção, né? À medida que a gente aumenta a temperatura, nós passamos
de uma fase sólida ou do estado sólido para o estado líquido. Mediante o aumento da temperatura, veja que aqui estamos falando de temperaturas, né, crescentes, né? Então, quando eu aumento a temperatura, um líquido passa por uma transição de fase, muda de estado, do estado líquido para o estado gasoso. Veja que aqui a temperatura sempre está aumentando. É claro que eu posso ter uma redução da temperatura, e quando eu reduzo a temperatura, eu posso passar dessa fase para essa, ou desse estado para este aqui. Reduzo a temperatura, passo desse estado líquido para o estado sólido, né? Então veja que a questão aqui é, à medida que a gente aumenta a temperatura, o que acontece, né, com a matéria nesse estado, nesse estado, nesse estado. Ora, vamos agora nos perguntar o que acontece com a matéria quando nós continuamos aumentando a temperatura. Podemos também nos perguntar o que acontece com a matéria, né, quando nós reduzimos a temperatura. Porque o problema aqui é o que acontece quando aumentamos a temperatura e o que acontece quando nós reduzimos a temperatura. Ora, para dar a resposta a esse problema, porque agora nós estamos falando de uma nova fase, conhecida, ou um novo estado, conhecido como plasma. O que acontece quando aumentamos a temperatura, né? Ou quando baixamos a temperatura desse estado aqui? O que acontece é o seguinte: nós sabemos que a matéria é constituída de átomos. Ora, no caso dos átomos, nós temos elétrons orbitando em torno de um núcleo. Esse aqui é o átomo de hidrogênio, para a gente simplificar. Ora, se eu fornecer uma energia suficiente para o elétron, esse elétron pode deixar o átomo, dissociando, portanto, fazendo com que, ao fornecer energia, no caso, energia térmica, calor, se eu aqueço, então eu posso dotar esse elétron de energia suficiente, porque no caso do átomo de hidrogênio, essa energia é energia, digamos, no estado fundamental, menos 13,6 elétron-volts. De forma que se eu aquecer um recipiente contendo o gás hidrogênio, então, se eu fornecer uma energia suficientemente alta, o que vai acontecer?
é que eu estou dotando o elétron ou os elétrons de energia suficiente para que o átomo que antes era um estado ligado de um elétron com um próton, agora o que eu vou ter? Um próton e um elétron. Eu separo. Aumentando a temperatura, eu estarei fornecendo energia suficiente para o elétron para ele se desligar do próton. Isso vale em geral. Elétrons e prótons, à medida que nós aumentamos a temperatura, é que eles venham a serem separados, não mais formando átomos. Então, se eu tiver um gás e aquecê-lo, depois de algum tempo, o que nós vamos ter ali não é uma sopa de átomos. É uma sopa de elétrons e prótons, mas não formando átomos. É isso. Nós dissociamos o átomo. Como? Aquecendo, fornecendo energia térmica. Energia suficiente para que agora o que nós tínhamos antes, que são átomos, esses átomos não existem mais. O que nós temos é uma sopa. Sopa contendo os constituintes dos átomos. Os constituintes dos átomos são os núcleos e os elétrons. No caso do átomo de hidrogênio, que eu ilustrei aqui, eu tenho então prótons, eu tenho uma sopa de prótons, né, e uma sopa de elétrons. De forma que este aqui é o quarto estado da matéria, o plasma. Esse estado só acontece quando a matéria... Acontece em outras circunstâncias, mas, por exemplo, no interior do Sol, a temperatura é tão alta que, a rigor, né, os átomos se encontram de tal forma que os seus constituintes estão diluídos, formando uma sopa de núcleos e elétrons. E esse é o quarto estado da matéria. Em anos recentes, nos demos conta, apesar de que essas propostas já haviam sido formuladas por Bose e Einstein para explicar a superfluidez, mas depois essas ideias também foram utilizadas para explicar a supercondutividade. E agora nós estamos falando de uma nova fase, ou de um novo estado da matéria, que é o condensado de Bose e Einstein. Ou uma fase condensada, mas é o condensado de Bose e Einstein. Essa fase acontece, por outro lado, quando nós diminuímos a temperatura. Quando nós diminuímos a temperatura. E ela acontece sempre que nós estivermos falando de objetos
que tenham um spin inteiro. Isso não acontece com partículas que têm um spin semi-inteiro, porque só para partículas bosônicas ou para estados ligados de partículas de spin meio, formando um objeto, um par de Cooper, com spin 1, só para objetos, partículas bosônicas, acontece essa fase. Essa fase é conhecida como a fase condensada ou estado do condensado de Bose-Einstein. Bom, agora é mais difícil entender essa fase conhecida como fase condensada ou estado condensado de Bose-Einstein. Ora, essa fase, quando o sistema faz uma transição de fase para essa nova fase ou para esse novo estado, o que se percebeu, em linhas gerais, é que quando nós lidamos com partículas bosônicas, então é possível você ter todas as partículas ocupando apenas o estado dito fundamental. Na realidade, na prática, esta ocupação do estado fundamental, e esse é o parâmetro de ordem, né, de uma transição de fase desse tipo, mas o fato é que, à medida que a temperatura vai baixando, a tendência, sempre estou falando de bósons, para férmions não pode, não, por conta do princípio de exclusão de Pauli. De forma que, quando nós baixamos a temperatura, a tendência é de uma ocupação macroscópica, uma ocupação macroscópica do estado fundamental. De forma que, em princípio, nós poderíamos, quando a temperatura tende a zero, nós temos uma fase extremamente curiosa. Todas as partículas ocupam esse estado, que é o estado fundamental. Então, nessa nova fase, ou nesse novo estado, quando nós temos partículas bosônicas, por exemplo, como é o caso do átomo de hélio 4, então, nesse caso, nós temos um novo estado. E esse novo estado, ele é caracterizado por uma ocupação macroscópica do estado fundamental. E, nessa fase, nós temos propriedades da matéria interessantíssimas. É por isso que isso é alvo de estudo, até hoje, muito interessante, na verdade. O hélio 4, por exemplo, quando está nesse novo estado, nessa nova fase, se transforma num superfluido. Ele flui sem viscosidade.
Veja que temos, nessa nova fase, a matéria exibindo propriedades surpreendentes. O material pode se tornar um supercondutor. E essa é uma das aplicações do estudo desse novo estado e dessa nova fase. Portanto, a matéria exibe 5 estados principais: o sólido, gasoso, o líquido, o plasma e o condensado de Bose-Einstein.